Glória a Deus, boa noite a todos, graça e paz. Obrigado por estar acompanhando a gente mais uma vez nessa live. Vamos falar coisas que Deus tem feito em nossas vidas, falar daquilo que Deus ainda continua fazendo, porque Ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. E eu quero orar com você. Quero que você venha unir a sua fé com a minha fé. Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus Santo, Deus Bendito, Deus Eterno. Senhor, nós te louvamos, nós te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Tu és o único, Tu és o perfeito, Tu és o eterno. Pai, em nome de Jesus, alcança essas pessoas, ó Deus, que estão assistindo essa live. O Senhor conhece, o Senhor sabe de cada pessoa, Pai, porque o Senhor é um Deus onipotente, onisciente. Papai, o Senhor é onipresente. Vai de encontro a essas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Só o Senhor conhece a cada uma delas. Só o Senhor sabe a necessidade de cada uma dessas pessoas. Pai, aonde minha voz estiver chegando, ó Pai, que o Senhor venha, meu Pai, visitar essas pessoas, ó Deus. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha restaurar. Que o Senhor venha, Senhor Jesus, se fazer presente, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo. Deus, porque nós cremos na Tua manifestação. Nós cremos, meu Pai, no Teu poder. Nós cremos, Senhor Jesus, no Deus que nós servimos, Deus que nós pregamos. Então, o Senhor é um Deus vivo, o Senhor que ressuscitou o terceiro dia e ainda continua, meu Pai, fazendo obras, fazendo, Senhor Jesus, aquilo que os homens não podem fazer, fazendo o sobrenatural, Pai, porque o Senhor é o médico dos médicos por excelência, o Senhor é o príncipe da paz, o Senhor é o advogado dos advogados. Senhor Jesus, nós vamos ministrar a Tua santa e amada palavra, Pai, que é a luz para os nossos caminhos. Ó Pai amado, que a Tua palavra vá e produza o resultado para a qual será mandada, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus Santo, Deus Bendito, Deus Eterno, fala conosco, ó Pai. Usa as nossas vidas como instrumento nas Tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, venha edificar a nossa alma, o nosso espírito, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos digam amém, Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amados, vamos agora meditar na palavra do Senhor que está em Isaías e capítulo 60. Isaías capítulo 60, que diz assim a palavra do Senhor. Nós vamos ler por enquanto até o 5, do versículo 1 até o 5, que diz assim: Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a tua glória, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Versículo 4. Levanta em redor os teus filhos, e vê todos eles já se ajuntaram. E vem a ti, teus filhos virão de longe. As tuas filhas serão criadas ao teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti,
e as riquezas dos gentios virão a ti. Amém? Glória a Deus. Amados, nós sabemos que a palavra do Senhor foi escrita aproximadamente através do profeta Isaías 740 anos antes de Cristo. E a palavra Isaías significa o Senhor é a salvação. Quando Isaías escreveu esse livro, foi direcionado às profecias do Messias. A profecia estava falando ali sobre Jesus, sobre o Messias. Então esse texto que nós acabamos de ler está falando sobre o Messias, está falando sobre Jesus. Jesus iria nascer aproximadamente há 740 anos depois dessas profecias. Eu quero dizer que Deus é um Deus que ainda cumpre profecias. Deus é um Deus que ainda honra a tua palavra e que tua palavra não cai por terra. Eu quero dizer que a palavra do Senhor, direcionada exclusivamente para Jesus, a profecia foi direcionada para Jesus. E Jesus, na verdade, ele veio, toda a profecia se cumpriu aqui, no ministério do Senhor Jesus Cristo. Se você for ler o livro de Isaías 53, você vai ver que ali está falando, se referindo de Jesus. Ele ia nascer de uma mulher virgem, ele não ia ter formosura. Quando a gente olhássemos para ele, ele não ia ter nenhuma formosura para que a gente viesse o desejar. Também ele ia ser castigado, pelas suas pisaduras nós seremos sarados, que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Então, está sendo está profetizando sobre a vinda de Jesus. Como seria a vinda de Jesus, como seria ele, o andar dele aqui na terra. Então, Deus usou o profeta Isaías para estabelecer as profecias. Então, havia uma expectativa do Messias nascer. Havia uma expectativa de ele, do Senhor vir, aonde ele iria nascer, como que ele iria nascer. Então, para algumas pessoas, Jesus ainda não veio, ainda o Messias não nasceu. Para algumas pessoas, Messias ainda vai vir. Só que eu quero dizer que Jesus ele já veio. Jesus ele já cumpriu as profecias. Jesus ele já cumpriu o seu ministério. E ele deixou um legado para que se desse continuidade ao seu ministério. A palavra do Senhor diz que falou assim: olha, eu vou, mas eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome expulsarão os espíritos maus. Então, os demônios. Então, quem que ia curar? Jesus estabeleceu isso para a igreja. Jesus estabeleceu isso para nós. Quando a gente fala, nós falamos de igreja, estamos falando de nós. A igreja não é aquele espaço onde nós fazemos o ajuntamento, pessoas. Não, a igreja é aonde somos nós. O Senhor vai buscar a tua igreja, quer dizer, vai buscar a cada um de nós. Então, você faz parte
do corpo do Senhor. Você faz parte dessa igreja. Então, essa palavra, se você estiver enxertada em Cristo, se você estiver ligada no corpo que é Cristo, você também recebe essa palavra hoje. Essa palavra é para você hoje. Mas presta atenção no que a palavra do Senhor está dizendo. Aqui no versículo 1 de Isaías, capítulo 60. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Peraí. Primeira coisa que o Senhor manda, levanta-te. Tem muitas pessoas que estão querendo as bênçãos do Senhor, não levanta. Eu tenho que me colocar de pé. Deus, Ele é um Deus que pega na nossa mão e nos coloca de pé. Ele é um Deus que não se agrada de pessoas prostradas, pessoas derrotadas, pessoas que abandonam o arado, abandonam ali o barco. Então a palavra do Senhor é: levanta-te e resplandece. Quando que eu resplandeço? Quando a palavra do Senhor está sobre mim. Quando que eu resplandeço? Quando a luz do Senhor está sobre mim. Eu não consigo resplandecer por si mesmo. Eu consigo resplandecer, na verdade, porque há um ser sobrenatural acima de mim. E quando ele entra em mim, eu sem querer, eu começo a resplandecer. Isso é mágico. Então, quando eu faço de tudo para me resplandecer, eu não consigo. Por quê? Porque eu não tenho luz própria. A luz do Senhor que habita em mim que resplandece, que faz eu resplandecer, que faz você resplandecer. É essa luz que vem ofuscar as trevas. É essa luz que habita em você, que vem ofuscar as trevas e vem iluminar aos que está em redor de você, ou que está na sua casa, na sua família. Então você quer que a sua luz resplandeça? Primeiro você tem que estar debaixo de um comando, debaixo de uma autoridade. Você tem que estar debaixo de um reinado. Que é o quê? O Senhor. O Senhor tem que habitar em você. E por isso que quando Ele habita em você, você não depende de reino nenhum daqui da terra. Pelo contrário, você estabelece o reino de Deus na terra. Então você não depende de reinos para resplandecer, para brilhar, para se vangloriar. Não, você, para estabelecer o reino de Deus, você tem que estar debaixo do reinado, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando você está debaixo do reinado, e aonde você pisar, ali você estabelece o reino. Por quê? Porque é a mesma coisa que Jesus pisasse naquele lugar. Se você está representando, a luz de Cristo está em você. O Senhor, da mesma forma que Ele e o Pai era a mesma pessoa, quando Jesus ele fazia as obras, ele não estava fazendo as obras dele, estava fazendo as obras do Pai. Cada vez que ele curava, cada vez que ele ressuscitava, o Pai era glorificado em Jesus. Você está entendendo o mistério? É por isso que nós precisamos levantar. É por isso porque nós precisamos resplandecer. Porque tem pessoas prostradas na sua casa, pessoas prostradas na sua família, e Deus quer levantar você. Ei, se coloque de pé hoje. Se coloque de pé, se coloque na posição e resplandeça com a luz de Deus que está em você. Acredite que a luz do Senhor habita em você. Se você não acreditar que Deus é na sua vida, se você não acreditar que a luz do Senhor habita em você, quem vai acreditar em você?
Se você mesmo não acredita em você, se você mesmo não acredita nas suas próprias orações, se você não acredita quando você declara sobre para a sua família, não, quando você declara sobre para a sua vida mesmo, e você não acredita nas suas orações, então é mais fácil pedir oração para os outros. Parece que a oração para os outros surge mais efeitos. Mas quando alguém pede oração para mim, orar para alguém, parece que funciona. Mas quando eu oro para mim, pela minha casa, pela minha família, parece que Deus não ouve. Não é que Deus não ouve, é porque você acredita que Deus não ouve. Só que Deus, ele sabe. Deus, ele compreende. Deus, ele sabe das nossas necessidades. Então, qual é a função do inimigo? É deixar você com os olhos tapados. É colocar uma cegueira em você. Faz um teste agora. Olha só. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Você percebe que a glória do Senhor não já vem brilhando. Não, ele vem nascendo. Você já viu o pôr do sol? Ele começa bem pequenininho e vai crescendo, vai iluminando. Quando chega ao meio-dia, o sol está aqui em cima, é a sua força maior. É assim, tem dia que nós estamos no nascer do sol. Nós estamos ali, tal. Tem dia que nós estamos ao sol do meio-dia. Força total, seu orar, tal, vai acontecer, tal, mas vai ter dia também que você está no pôr do sol, se pondo, cansado. Você está ali, sabe, parece que suas orações não são ouvidas, mas o sol é o sol. Independente se ele ilumina ou não, é o sol. Ele não deixa de ser sol por isso. A luz que está em você, independente se você acha ou não, ele permanece iluminando dentro de você. Querendo você ou não, ele vai continuar. Se Cristo está dentro de você, se o Senhor Jesus habita nesse templo, que é nós somos o templo de Deus. E se ele habita em nós, ele habita aqui. Então, quando eu declaro, eu estou declarando em nome do Senhor Jesus. Se ele habita aqui, ele ilumina toda a casa. E essa casa começa a ofuscar aqui fora. E a glória do Senhor está aqui dentro. E a glória do Senhor, ela começa a sair. E começa a iluminar aquelas pessoas que estão ao meu redor. Vamos continuar no versículo 2. Porque eis que as trevas cobriam a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá, surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. Oh, glória a Deus! O que o Senhor está querendo dizer? Que a terra estava numa trevas danada, e as pessoas que estão na terra, que estavam, na verdade, isso aqui é uma profecia, estava sobre a escuridão. Peraí, o que é uma escuridão? As pessoas, o profeta falando que as pessoas, a terra estava numa escuridão, quer dizer, não tinha luz, não tinha palavra, não tinha unção, não tinha justiça. E aí o que acontece? Que o povo estava na escuridão, porque não tinha ninguém ministrando, não tinha ninguém profetizando, não tinha ninguém iluminando, não tinha ninguém resplandecendo, não tinha ninguém. E agora, olha o que o Senhor diz aqui, e a sua glória se verá sobre ti. O que o profeta está falando? Que as pessoas verão a glória de Deus sobre ti. O que é isso? Eu vou ser mais claro ainda. Quando você orar por alguma pessoa, quando você declarar
na vida de uma pessoa, as pessoas vão receber a cura, as pessoas vão receber o impacto, as pessoas vão receber e as pessoas vão ser curadas, vão ser restauradas através da sua vida e as pessoas vão ver a glória do Senhor na sua vida. E as pessoas vão glorificar a Deus por causa da sua vida. É isso que está querendo dizer. E a sua glória se verá sobre ti. A glória de quem? A glória de Deus. Ei, nós somos feitos para glorificar o Senhor. Nós somos a glória de Deus. Você pode bater no seu peito e falar assim: eu sou a glória de Deus. Eu sou a glória de Deus aqui na terra. Eu fui feito para glorificar o Senhor, para representar o Senhor. Eu fui feito para estabelecer a glória de Deus aqui na terra. Como que eu vou estabelecer a glória de Deus aqui na terra? Fazendo a vontade do Senhor. Fazendo aquilo que me foi mandado. É o quê? Pregar a palavra do Senhor. Eu tenho que seguir os mandamentos do Senhor. Estar debaixo de uma autoridade. Que é o quê? A autoridade de Deus. Eu não tenho que estar acima de Deus. Eu já vi pessoas falar assim, ó, cobra do teu Deus, cobra não sei do que, coloca Deus na parede. Peraí, que tamanho é essa parede então para colocar Deus na parede? Quem é o ser humano para falar Deus assim? Nós não somos nada. Nós somos a única coisa que nós temos é a misericórdia de Deus. A única coisa, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Porque é Ele que te dá o fôlego de vida, é Ele que te dá o alimento, é Ele que supre as suas necessidades, é Ele que faz o sangue correr nas tuas veias. É Ele que faz. Então, se você está vivo hoje, é para você glorificar a Deus. As pessoas têm que glorificar a Deus através da sua vida. Então, ande como um servo, como uma serva de Deus. Fale como um servo, uma serva de Deus. Se comporte como um homem, como uma mulher de Deus. Para que quando as pessoas olhar para você e ver que você é um homem, é uma mulher de Deus. Que as pessoas venham a glorificar a Deus através da sua vida. Amém? Que a sua família venha a seguir o seu exemplo. Que a sua família não venha a ter vergonha de ti. Não venha a ter, não, você é a ovelha negra, você não sei o quê. Não, que as pessoas venham olhar para você e falar assim, olha, minha filha, meu filho, o meu irmão ou a minha irmã é uma mulher, é um homem de Deus. Você pode ter certeza disso. Muitas pessoas admiram você. Muitas pessoas vê você como exemplo. Você sabia disso? Muitas pessoas não falam para você, mas muitas pessoas vê você como exemplo. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que abaixar mais ainda. Você tem que tirar tudo aquilo que impede que a glória de Deus possa entrar dentro de você. Mas a glória de Deus foi feita para quê? Para que quando você ministrar a palavra, as pessoas são curadas, restauradas e libertas. E as pessoas vão falar o quê? Deus usou aquele servo, Deus usou aquela serva. Ó, bendito seja. As pessoas começam a glorificar a Deus por causa da sua vida. É por isso que você tem que se levantar sua cabeça, se resplandecer com a luz do Senhor. Peraí, mas eu só dou aquilo que eu tenho. Se você não tem, você vai buscar onde? Na fonte. Ah, mas eu fui criado sem amor. Eu fui criado sem nada. Eu fui criado, eu não tive pai, eu não tive mãe. Até hoje só me maltrata. Até hoje falam mal de mim. Até hoje não sei o quê. Até hoje não sei o quê. Então eu só dou o que eu tenho. Eu sou assim mesmo, eu fui criado assim. E é assim que eu vou ser. Não, você está totalmente focado. Se você não recebeu daqui, busca de lá. Busque de lá. Porque Ele tem para dar. Aqui na terra não, mas Ele tem para dar. Ele tem para dar.
e é sem medida, é recalcado e transbordante. Diz a palavra do Senhor. Amém? Continuando, diz assim, aqui no versículo 3. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Os gentios caminharão à tua luz. Isso significa o quê? Que as pessoas vão ser iluminadas pela sua vida. Espera aí. Tem como eu servir dois senhores? Não. Tem como eu servir dois deuses? Não. Ou você serve um, ou serve outro. É assim que a palavra de Deus manda você fazer. Mas agora tudo bem. Tem como eu ser dependente de Jesus e também ser dependente de alguém, de um padroeiro, de uma padroeira. Mas espera aí, como que eu vou ser dependente de Jesus? Como que ele vai brilhar em mim? E na hora do vamos ver, eu vou recorrer a padroeiros, eu vou recorrer a padroeiras, eu vou recorrer a deuses. Então, por isso que muitas pessoas sofrem, porque lhe falta conhecimento. Você foi feito para glorificar a Deus. Quando Deus coloca você numa empresa, quando Deus coloca você em algum lugar, é para você estabelecer o reino ali. Você já perguntou para Deus quando você vai fazer algum evento, fazer algum trabalho, quando fazer, na verdade, algum serviço, ou quando você for estudar, ou vai estudar, você já perguntou para Deus, Senhor, qual que é o mistério? O que o Senhor quer fazer nisso daqui? O que o Senhor quer fazer nesse lugar? Você já perguntou para Deus? Porque às vezes Deus quer usar a sua vida naquele lugar. Deus não colocou você em vão naquele lugar. Então nós temos que estar sensível à voz do Senhor. Porque você foi feito para iluminar os gentios. Você foi feito para pregar a palavra do Senhor. Ah, mas eu não tenho teologia, eu não estudei, eu não sei o quê, nananá. Ei, não tem desculpa. Não tem desculpa. Se você olhar para uma pessoa, você não tem estudo, você não tem conhecimento, mas se você falar a uma pessoa, posso orar pela sua vida? Eu tenho certeza que Deus vai visitar essa pessoa e não vai envergonhar você. Eu tenho certeza, se você falar assim, ó, Jesus cura, liberta e restaura, posso orar pela sua vida? Eu tenho certeza que o Senhor não vai envergonhar você. Amém? Olha o que diz aqui no versículo 3. Aqui, eu já li o versículo 3, né? Que os gentios caminharão à tua luz. Aqui no 4. Levanta em redor os teus olhos e vê. Todos estes já se ajuntaram e vem a ti. Os teus filhos virão de longe. As tuas filhas serão criadas ao teu lado. Quando o Senhor está falando isso daqui, está falando de discipulado. Quando Isaías falou, estava falando de filhos na fé. Porque o próprio Senhor diz em João 14, versículo 8, que não deixareis órfãos. Então ele está falando aqui em filhos na fé. Nós somos filhos na fé. Então o Senhor, ele quer fazer você também, que as pessoas venha que você seja pai na fé de algumas pessoas. Através da sua vida. Quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Quantas pessoas através de você? Às vezes você nem imagina, mas uma palavra que você fala, uma mensagem que você manda, pessoas têm sido livrado de um suicídio, livrado de alguma coisa, de algum mal que as pessoas talvez estão planejando a fazer.
alguma maldade, e Deus usou você para lançar ali uma palavra, para falar ali para essa pessoa, e você às vezes nem sabe o que Deus já fez através de você, através da sua vida. Quantas pessoas já bateu na tua porta, quantas pessoas já mandou mensagem para você e você já falou de Deus, já falou, já ministrou essas pessoas, e a semente caiu e hoje essas pessoas estão dando muitos frutos e às vezes você nem está dando fruto ainda. Então por isso, levante a cabeça. Está presente. Deixa Deus usar. Afinal de contas, nós somos o sal da terra. Você pode temperar uma carne com todos os tipos de temperos. Se não tiver sal, fica sem gosto. Faz um teste. Agora, você pode fazer uma carne. Coloca sal só. É o suficiente. Assim somos nós. Você foi feito para fazer a diferença aqui na terra. Você foi feito para fazer a diferença. Então faça a diferença. Faça a diferença. Amém? Fazer a diferença é você representar o Senhor aqui na terra. É você negar a si mesmo. É você ajudar o próximo sem querer algo em troca. Porque a partir do momento que você faz algo para alguém recebendo algo em troca, você não vai receber, Senhor. Agora, a partir do momento que você dá algo para uma pessoa, ajuda uma pessoa, serve uma pessoa sem algo em troca, a Bíblia diz que você já recebeu o galardão. Galardão é presente do Senhor. Olha o que diz assim. Que o Senhor, aqui no versículo 4, que o Senhor quer fazer de você pai, mãe na fé de muitas pessoas. Seu filho, a sua filha, será que ele não lembra nada de quando ele foi ministrado através da sua vida quando ele era pequeno? Quando ela era pequena? Você acha que a semente não está lá dentro ainda? Você acha que na hora dos momentos difíceis ele ou ela não lembra? Peraí. Minha mãe, meu pai falava isso. Peraí, eu vou seguir os conselhos. Que a palavra do Senhor diz que eu não posso fazer isso, que eu tenho que isso. Então, o Senhor, Ele libera sementes. E você tem essa semente nas mãos. Então, não guarda as sementes para você. Lança a semente. Mas a pessoa já tem outra religião. Mas eu não estou falando de religião, eu estou falando de Deus. Ah, mas a pessoa é católica, é espírita, é budista. Eu não estou falando o que a pessoa é. Eu estou falando o que Deus é para essa pessoa. Deus, Ele quer curar, quer salvar, quer restaurar. Independente de onde ela estiver, quem é essa pessoa? Então, quem é você para julgar quem deve ou quem não deve? A palavra do Senhor diz assim, vem como está. Ah, mas peraí, mas é uma pessoa que prega heresia. É uma pessoa que, sabe, tem outro relacionamento, do mesmo sexo. Não importa. Vem como está. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus fazer a obra que Ele tem que fazer. Afinal de contas, quem somos nós para julgar? Se eu julgar, eu vou me tornar juiz. Eu não sou juiz. Então, o que eu preciso fazer? Eu tenho que tirar o estender de dedos, estender as mãos. É isso que Jesus fazia. As pessoas, quando Jesus estava estabelecendo aqui na terra, o ministério aqui na terra, estava tudo certinho. Fariseu com fariseu, escriba com escriba, saduceu com saduceu, leproso com leproso, prostituta com prostituta, publicano com publicano, leproso com leproso, estava tudo no seu quadradinho ali. Aí chega Jesus, começa a misturar leproso, começa a misturar pessoas
saduceu, e fariseu, e prostituta, e começa a fazer aquele rebuliço danado, e as pessoas começam a seguir, Jesus começa a curar, restaurar, e Jesus queria dormir na casa de publicano, e Jesus queria curar leproso, tocava em leproso, e Jesus queria restaurar ali as prostitutas, as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ele tem demônio! Ele tem demônio! Não é possível um negócio desse, estava tudo organizado, a bagunça que ele fez isso. Ei, Jesus, ele gosta dessas coisas. Ele confunde, sabe? Ele confunde. Ele pega as coisas loucas e confunde, sabe? Jesus, ele é assim. Então, quem somos nós para colocar regras? Que pode, que não pode, quem entra, quem não entra? Ah não, vem aqui, não, tem que ser assim, não, tem que ser assim, não, tem que usar isso, não, tem que deixar de usar isso. Quem são nós? Deixa o Espírito Santo tocar e moldar a pessoa como ela tem que moldar. Ah, se Deus falou para você não cortar cabelo, amém, não corte cabelo, mas não critica quem corte. Se Deus fala para você não usar calça jeans, amém, não use calça jeans, mas não critique quem usa calça jeans. Ah, mas eu não como carne, então não critica quem coma. É só a gente conviver. E é isso que nós temos que fazer. E olha o que diz aqui. No 5. Então verás e serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alegrará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas dos gentios virão a ti. O que o Senhor está querendo dizer? Eu não preciso me preocupar, porque o Senhor, ele é o meu provedor. O Senhor, ele é o meu provedor. Eu sou iluminado. Eu sou iluminado. Automaticamente, eu vou iluminar. Olha o que diz aqui. Da palavra do Senhor, diz que quando ele... você lembra lá daquela passagem das 10 virgens? Fala ali das lâmpadas, do azeite. Exatamente isso. Gente, passou um carro aqui que só Deus na causa. Por quê? A lâmpada é a presença do Senhor. Natan, segura a porta aqui. Isso, abre a porta ali. Mas vamos continuar, glória a Deus. Gente, então o que acontece? A Bíblia diz o quê? Que nós fomos feitos para iluminar. Iluminar o quê? Aqueles que não têm luz, aquele que não tem luz, que não tem a presença de Deus, que é o ímpio. Então o Senhor manda a gente pregar para toda criatura. Não pregar para crente, pregar para criatura. Quem é a criatura? A criatura é a que não se tornou filho. E quem que não se tornou filho? Aquelas pessoas que não o recebeu, que não... a Bíblia diz, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, se você não batiza, você não crê. Ah, mas eu já batizei quando eu era pequeno. Mas você acreditava em quê? Você não acreditava em nada. Você não tinha possibilidade de crer em nada. Então, a palavra do Senhor diz, quem crê e for batizado. Então, se você não é filho, torna-se filho hoje. Acredita na salvação. Acredita que o Senhor morreu por você. Torna filho do Senhor. Não de ouvir falar, mas acredite que Ele é na sua vida. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Amados, eu quero encerrar por aqui a palavra do Senhor. Eu quero glorificar a Deus pela sua vida. E a palavra do Senhor para a sua vida hoje é: levanta-te, erga a sua cabeça e resplandeça. Amém? Porque tem pessoas precisando de você. Tem pessoas precisando da luz que está em você. Pessoas precisando daquilo que você tem. Porque a árvore que não dá fruto, ela é cortada.
E toda árvore que dá fruto não dá fruto para si próprio, é para alimentar alguém. Então deixa alguém pegar fruto em você. Amém? Deixa as pessoas se alimentar de você. Deixa as pessoas se alimentar. Ah, mas eu vou me alimentar de quem? Você é alimentado através porque você já está enxertado em Cristo. O próprio Senhor alimenta você. O próprio Deus alimenta você. Amém? Glória a Deus. E serás iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você agora. Depois nós vamos colocar um louvor. Depois eu quero finalizar orando por alguns pedidos de oração. Algumas pessoas colocaram pedido de oração no Facebook e a internet começou a ficar muito lenta, porque a gente estava transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. Só que a internet ficou muito lenta e começou a dar um delay muito grande. E aí a gente teve que cortar o Facebook. Ou a gente faz a live pelo Facebook ou faz a live pelo YouTube. Como eu já estava fazendo pelo YouTube, então eu permaneci no YouTube. Amém? Mas nós deixamos o link lá no Facebook, para que quando as pessoas entrarem no Facebook, já vai ser direcionada para o YouTube. Mas nós vamos orar para aquelas pessoas que também deixou lá no Facebook. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pai, que o Senhor venha visitar essas pessoas. Que o Senhor venha visitar, meu Pai, a cada um que está online assistindo, meu Pai, essa transmissão, a palavra do Senhor. A tua palavra diz, ó Pai, João 14:18, que nós não ficaríamos órfãos, porque o Senhor, meu Pai, está nas nossas vidas, ó Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço, visite essas pessoas, guarde essas pessoas, em nome de Jesus Cristo, toca lá, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu também oro pelos governantes, eu oro pelo presidente, eu oro, meu Pai, pelas todas as autoridades constituídas pelo Senhor, Pai. Em nome de Jesus, guarda, visite, que o Senhor venha, meu Pai, reger essa nação, que o Senhor venha, meu Pai, estabelecer, meu Pai, o teu Espírito, meu Pai, nessa nação. O Senhor venha governar, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora com louvor, adorar a Deus, continue aí em comunhão, deixa Deus falar com você através desse louvor e já tornaremos para finalizar a oração, vou fazer uma oração de libertação, amém? Glória a Deus, vamos adorar o Senhor, adore a Deus.